Também os efeitos esperados com o Herménio Maximino, que é presidente do Sindicato Nacional dos Registros de Notariado e que está aqui comigo em estúdio. Ora viva, muito bom dia, bem-vindo. Começava pelas razões desta vossa luta, o que é que está em causa e quais são as principais preocupações? Bom, efetivamente o setor dos registros bateu no fundo e efetivamente as conservatórias trabalham com um mapa pessoal a menos de metade do efetivo que é necessário para o cumprimento da missão. Atualmente faltam 270 conservadores de registros, que significam 38% do efetivo que é necessário, e 2.731 oficiais de registros, que significam 55% do efetivo que é necessário. A isto acrescem aposentações à média de 30 profissionais por mês que não são substituídos. Portanto, este mês temos menos 30 que o mês passado, no próximo mês menos 30 que este mês e, portanto, isto faz com que, efetivamente, há uma degradação acentuada da qualidade e da celeridade dos serviços prestados aos cidadãos. Portanto, há atrasos de 3 a 9 meses na maioria das conservatórias e para as diversas tipologias registais, para o registro comercial, para o registro predial, para o registro civil. A nacionalidade dos cidadãos esperam 3 a 4 anos, portanto, isto é tudo devido à falta de recursos humanos. E, portanto, esta greve... Entenderam que era a altura de dizer basta à falta de pessoal para trabalhar, é isso? Sim, nós fizemos sucessivos alertas ao Governo. Aliás, em 2023, quando estava na oposição, o PSD organizou um debate temático, fez um levantamento de todos os problemas do setor, apresentou um projeto de resolução à Assembleia da República que podia ser bem o guião para a resolução de todos os problemas. O problema é que 3 anos envolvidos, aquilo que considerou que era urgente e que exigiu ao governo António Costa que implementasse, passaram 3 anos e não implementou uma única medida, nem sequer uma única medida. E portanto, nós, quando o PSD tomou posse, quando o governo tomou posse, pedimos uma reunião para tentarmos calendarizar todas as soluções que o próprio PSD tinha exigido, como medidas urgentes em 2023. A nossa surpresa é que, efetivamente, fez tudo ao contrário e, portanto... Mas aqui, estes números que eu avancei há pouco, aliás, que estamos a citar números que são avançados pela tutela, contrapõem que há mais de 159 conservadores e 600 oficiais de registros que iniciaram ou que vão iniciar funções. São números que não estão certos? Não, vamos lá então. O governo António Costa, em 2023, decidiu fazer um recrutamento plurianual. E nesse recrutamento plurianual, de 23 a 25, aprovou o recrutamento de 98 conservadores e de 560 oficiais de registros. Mesmo assim, um número insuficiente e que, na altura, o PSD criticou. Chegando ao governo, o PSD, face a estes números que tinham sido aprovados, apenas acrescentou 67 conservadores, portanto, menos 31 em relação ao número que o PS tinha aprovado, e apenas acrescentou, ao que já estava aprovado, 55 oficiais, portanto, menos 505 ao número que o PS tinha aprovado. Portanto, o PSD concretizou recrutamentos que o PS tinha aprovado e que na altura criticou, dizendo que eram insuficientes. Aquilo que nós esperávamos quando o PSD tomou posse era que fizesse, de facto, um reforço substantivo do número de efetivos em falta. Não se conseguem fazer omeletes sem ovos. Portanto, hoje em dia há uma realidade que é clara em todas as conservatórias. Os cidadãos esperam e desesperam por serviços, uma vez que não há pessoas para... Por muito que nós nos esforcemos, por muito que trabalhemos, há um limite que é o da natureza humana. E, efetivamente, por cada profissional que se aposenta, ele não é substituído. Aquilo que ele fazia deixa de ser feito. Portanto, o governo pode inventar os números que entender. Estes são os factos e os factos são indesmentíveis. Portanto, quanto à questão do recrutamento, o PSD apenas concretizou os números... E essa é a questão essencial? Esta é uma das questões, não é a única, há mais questões. Sim, mas é a questão essencial, é a questão, digamos assim, é o primeiro ponto das vossas preocupações. É o primeiro ponto. Aliás, dizer que esta greve não é contra as pessoas, esta greve é pelas pessoas, esta greve é pelos cidadãos que são utentes dos serviços, que pagam em taxas de registros 600 milhões de euros por ano e, de facto, este valor era mais do que suficiente para ter os postos de trabalho todos preenchidos, as instalações adequadas para um atendimento com privacidade, não fosse o caso do Governo desviar 2/3 do valor que é arrecadado para financiar o funcionamento de outros organismos, deixando o setor dos registros a definhar em morte lenta. Herménio Maximino, já percebemos pelo menos uma das fortes razões desta paralisação. O que as pessoas querem tentar perceber é o que é que esta greve vai provocar em termos de efeitos nas suas vidas. Que serviços ou procedimentos deverão sentir, sobretudo, o impacto nesta semana de greve? Antes de responder, deixe-me só dar nota do seguinte. Em 2023, o PSD fez uma análise, e eu queria citar aquilo que foi escrito pelo próprio Partido Social Democrata, assinado à cabeça pelo atual Ministro das Finanças.
Diziam eles que os oficiais de registros, que faziam funções de oficial de registro especialista, que é uma categoria superior com maiores responsabilidades, eram remunerados pela categoria inferior e que isso era incompreensível, injustificável e ilegal. Defendiam na altura a integração, repare, defendiam na altura a integração de todos estes profissionais na categoria respectiva. Chegaram ao governo e a proposta que fazem é eliminar a categoria para sempre, mas não eliminaram as competências, transferem-nas para a categoria inferior e vão perpetuar aquilo que na altura criticaram, que é ter profissionais a fazer funções de maior responsabilidade, de categoria superior, remunerados por categoria inferior. Eu acho que isso já ficou claro naquilo que disse, que o PSD dizia uma coisa quando estava na oposição e chega ao governo e está a fazer exatamente o contrário. E agora vamos olhar para os impactos na greve. O que é que se espera esta semana? Esta semana espera-se uma grande paralisação nas várias tipologias registais, no registro predial, no registro comercial. Obviamente, o nosso sindicato, com enorme sentido de responsabilidade, como disse, esta greve não é contra as pessoas, é pelas pessoas. Poderíamos não ter aceito um conjunto de serviços mínimos, porque não são, de facto, serviços essenciais e urgentes. Temos dois acordos no Tribunal da Relação de Lisboa a dizer que não são, mas nós, com enorme sentido de responsabilidade, para mitigar o prejuízo que as pessoas vão sentir, aceitámos alargar os serviços mínimos exatamente para tentar mitigar esses prejuízos e, já agora... Então vamos por aí. Que serviços mínimos é que vão acontecer nesta semana? Os serviços mínimos que estão assegurados é a emissão de cartão cidadão extremamente urgente e provisório, passaporte urgente, os casamentos urgentes e os testamentos urgentes onde há cartório público e os casamentos que estavam agendados para esta semana. Portanto, estes são os serviços que vão ser assegurados. Os casamentos são garantidos, os que estavam agendados. Aliás, esta semana, como sabemos, a semana dos casamentos, esse era um dos atos, por exemplo, que nós não tínhamos que aceitar como serviços mínimos e fomos nós que propusemos exatamente para mitigar, porque esta greve, como disse, é pelas pessoas, não é contra as pessoas, é contra o Governo, que pela sua inação e pela falta de políticas públicas não resolveu nenhum dos problemas estruturais do setor. Já disse que espera uma grande adesão, uma elevada adesão a esta paralisação. Para terminar, há risco também de aumento significativo de atrasos e de processos pendentes, naturalmente? Vai haver um agravamento de um atraso que já é muito grande. Nós atualmente, como disse, temos atrasos generalizados e esses atrasos devem-se efetivamente à falta de recursos humanos. Portanto, não é possível prestar serviços com celeridade quando faltam 55% dos oficiais que são necessários e 38% dos conservadores que são necessários. E já agora dar uma última nota. No nosso setor, de facto, na transição que foi feita em 2019, perpetuaram-se um conjunto de assimetrias salariais, que é ter profissionais que fazem as mesmas funções e têm salários diferentes, que chega no absurdo jurídico de ter dirigentes a receber menos que os seus dirigidos. O PSD criticou fortemente isto na oposição, abanou quantas vezes em plenário na Assembleia da República uma recomendação da Provedora de Justiça que dava nota exatamente destas assimetrias que tinham que ser corrigidas, exortou o Governo de então a resolver o problema e chegado ao Governo, uma vez mais, também não resolveu nenhum destes problemas. Aliás, com a proposta que fez, vai agravá-las, vai criar novas assimetrias, o que é completamente... E dizer uma coisa, esta turbulência... Para fechar, esta turbulência era desnecessária. O nosso sindicato tentou, até à última das horas, fez cedências e fez 2/3 do caminho para chegar a acordo. De facto, o Governo mostrou-se totalmente indisponível, nem sequer 1/3 do caminho quis fazer. E, de facto, empurrou-nos para esta greve. E os cidadãos devem canalizar para o Governo todo o descontentamento dos constrangimentos que vão sentir esta semana. Muito bem. Fica aqui a vossa posição. Arménio Maximino, muito obrigado por ter vindo ao Diário da Manhã. Também. Obrigado e bom dia.